Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar mais uma aulinha, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a radiologia para vocês, né? Como foi que surgiu, para vocês darem uma leve conhecida sobre o curso que vocês escolheram para a vida, né? E é uma história bem interessante, inclusive a gente acaba associando, né, o contexto histórico à questão também da psicologia, né, como uma área da saúde, como uma profissão da área da saúde. Então, para a gente ter noção um pouquinho de como foi a descoberta, né, a gente acaba falando um pouquinho da reação da esposa de quem descobriu o método. Então, a gente cita aqui Kendall Harvey, tá? Ele foi quem escreveu uma seguinte frase que diz: gritou de terror e pensou que os raios eram precursores da morte. Então, em um mês, o raio-x, gente, ele era um assunto no mundo, né? Os céticos, eles chamavam de raio da morte, até porque eles poderiam destruir a raça humana, né? E no dia 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wendell Conrad, ele estava fazendo uma experiência com tubo de raios catódicos quando descobriu que uma tela fluorescente velha e descartada acabou iluminando, gente, mais de 1 metro de distância quando ele ligou o tubo, né? E apesar de estar coberto com um papelão grosso. Então, com isso, Rondit, né, não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas percebeu que o tubo ele era capaz de emitir alguma forma de raios invisíveis, que em seguida, né, descobriu que eles poderiam penetrar em vários materiais, como por exemplo madeira, vidro e até mesmo na borracha. Ele ficava ainda muito impressionado com o fato, né? Então, o que o físico fez? Ele começou a colocar a própria mão no caminho dos raios invisíveis e verificou uma imagem sombreada dos seus ossos. Então, após esse episódio, ele iniciou uma série de experimentos. Ele chegou inclusive a colocar vários objetos entre o tubo e a tela e observou que todos pareciam ficar transparentes. E a primeira radiografia, gente, ela foi considerada ter sido realizada em dezembro de 1895. Então, nesse dia, o cientista ele colocou a mão esquerda de sua esposa, né, no chassi do filme fotográfico, fazendo incidir uma radiação por cerca de 15 minutos. E aí, revelando o filme, estava lá, para confirmação das observações realizadas, né, a figura da mão de sua esposa e os ossos dentro das partes moles menos densas. E aí, ainda no mesmo mês, o físico entregou um relatório para a Sociedade de Física Médica, na Alemanha, descrevendo todas as suas descobertas. E é óbvio, né, gente, a repercussão disso foi imediata. Então, após a descoberta do raio-x, foi uma das maiores que temos, inclusive, dentro do conhecimento na história científica e médica até hoje. E as aplicações das radiações, elas foram imediatamente reconhecidas pelo próprio Röntgen, e a partir disso, diversos pesquisadores espalhados pelo mundo começaram a repetir a experiência, né, gente? Inclusive, para tentar descobrir possíveis novas aplicações. Inicialmente, houve uma grande confusão entre os raios-x e os raios catódicos, porque os próprios físicos se confundiam. Então, Thomson, né, ele descobriu 2 anos depois que os raios catódicos eram elétrons. Então, existiam duas escolas de pensamento sobre a dinâmica do raio-x, né, que naquela época nós tínhamos a escola inglesa e a alemã. E a primeira, ela defendia Thomson e Stokes, que acreditava que o raio-x eram vibrações transversais do éter, assim como a luz, né? E a segunda, que era defendida pelos alemães, o alemão Leonard, defendia que os raios eram vibrações longitudinais no éter. Que é claro que são coisas mais complexas, né? Acredito que vocês vão ver isso na parte específica da matéria. Nos dias de hoje, gente, nós sabemos que o raio-x pertence ao espectro eletromagnético. Então, como a luz invisível, né, geram ondas de rádio, o ultravioleta, o infravermelho e também as radiações gamas. O que mais que eu posso falar para vocês sobre o raio-x? Sim, como foi que surgiu o nome raio-x, né?
Então, Röntgen, gente, ele considerava os raios muito enigmáticos. Sem conhecer totalmente as suas propriedades, ele começou a chamar de raio-x, né? Então, esse nome surgiu porque era, era, eram os raios, né? Que não tinham um nome específico, que era muito enigmático, como diz a palavra aqui. Então, ele acabou colocando como um raio-x, né? E no nosso país, a primeira radiografia ela foi realizada em 1896. Até hoje, inclusive, é um motivo de disputa a autoria entre alguns pesquisadores. Então, nós temos o Silva Ramos, em São Paulo, nós temos o Francisca Pereira Neves, no Rio de Janeiro, nós temos o Alfredo Brito, na Bahia, e alguns outros físicos do Pará, que, é claro, eles querem, né, o reconhecimento por terem realizado a primeira radiografia. Então, os primeiros professores de radiologia no Brasil foram Rafael Barros, em São Paulo, em 1913, na Santa Casa de Misericórdia, e Duque Estrada, que foi o primeiro professor de radiologia no Rio de Janeiro, em 1913, também na Santa Casa de Misericórdia do seu estado. E existem, claro, outros pioneiros, né, que eu também, perdão, não vou aprofundar aqui o nome deles, tá? Só que, gente, a gente sabe, né, que o raio-x ele pode trazer danos à saúde e oficialmente só em 1896 que começaram a surgir os primeiros alertas sobre o perigo do raio-x. Em março naquele ano houve uma observação para um público sobre o perigo desses raios-x para os olhos. E muitos pesquisadores eles foram acometidos com úlceras, abscessos e graves queimaduras que não cicatrizavam, até porque eles trabalhavam com raio-x sem a mínima proteção pessoal. Né? E no final do século XIX para o início do século XX, os aparelhos de raio-x eles emitiam doses absurdas de radiação e sem controle nenhum. Então, nessa época, gente, vieram os primeiros relatos de necessidade de algumas radioproteção, que são os equipamentos, né, de proteção individual. E existem vários, né, físicos, cientistas, estudiosos que começaram a usar o couro e couro de chumbo, né, como elementos protetores do tubo de radiação no paciente. E somente em 1926, o biólogo Hermann demonstrou de maneira clara a quantitativa que o raio-x poderia criar, né, mutações celulares, chamando a atenção para perigos potenciais da superexposição a esse raio. Então, começou a haver a necessidade dessa proteção, né? Com o passar dos anos, os relatos dos casos acabavam se acumulando e alertando cada vez mais a comunidade médica e também a comunidade não médica. E em 1902, houve a primeira tentativa de estabelecer um limite de exposição. Tá? Após 5 anos, gente, né, eles conseguiram estabelecer uma comissão que determinaria as medidas de proteção e as primeiras regras, né, foi somente culminada em 1925, que são datas que vocês agora vocês não precisam se apegar, tá? Nós temos o Dia do Radiologista no Brasil, tá? Que foi instituído como dia 8 de novembro, como homenagem ao dia em que os raios-x foram oficialmente descobertos. A definição de raio-x, né? Que nós falamos da definição mais técnica para esse tipo de radiação são radiações eletromagnéticas com frequência além do ultravioleta e com comprimentos de ondas de 0,1 a 100 amperes, né? E nos dias atuais, é claro que a tal descoberta foi revolucionária, que até hoje a gente utiliza também. Foi permitido, né, um grande avanço tecnológico e desenvolvimento de outras utilidades e exames diagnósticos a partir do raio-x. Então, nós temos, por exemplo, o exame, né, que utilizam as técnicas de angiografia, assim, alguns nomes mais complicados, né, que utilizam de alguma forma o raio-x, tá? Como a gente chama, inclusive, inclusive surgiu, que hoje é utilizado muito, né, a radioterapia, e é utilizado para tratamento de neoplasias, que nada mais é que câncer, tá? E aí eles empregam essa radiação através de uma máquina para tentar diminuir, né, os tumores e tudo mais. A função, né, a função do radiologista, né?
Existem milhares de função, mas, gente, é básico, né? Bem básico a função do radiologista. Então, além de realizar os procedimentos que cabe o médico radiologista interpretar as imagens geradas por eles, também orientar o médico que solicitou o diagnóstico quanto à descoberta, tá? Então, é, vocês, por exemplo, né? Existe, gente, um médico radiologista, tá? Que é um médico específico para leitura de exames, e existe o técnico de radiologia, tá? O técnico de radiologia, ele vem com o objetivo de auxiliar, então, no preparo do paciente a realizar exames e também realizar exames e também a radioterapia. Eles prestam, né, atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando, por exemplo, algumas atividades segundo boas práticas, explicando as normas, o procedimento, como é que vai ser, alguns procedimentos de biossegurança, o código de conduta, né, de vocês, assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, o técnico ele fica mais com a parte prática, né? E fica ali diretamente com o paciente, tá? E as áreas de atuação do técnico radiologista. Gente, vocês podem ter vários lugares para atuar. Então, nós temos aqui, por exemplo, um técnico em radiologia pode atuar no raio-x, né, que é a principal área de atuação. Pode atuar com exames de ressonância magnética, radiologia industrial, mamografia, medicina nuclear, densitometria óssea, radiologia odontológica, radiologia veterinária. Então, vocês podem ter uma gama de mercado de trabalho, né? E olha só que legal a importância de vocês terem esse conhecimento logo nas primeiras matérias, para vocês verem como o leque de trabalho é bem amplo para vocês. E é uma profissão, gente, que é bem escassa, né? Por exemplo, numa escola de curso técnico, a gente forma várias turmas de curso técnico em enfermagem. Agora, não é comum você ver várias turmas de radiologia formar, né? A cada ano a gente forma, por exemplo, 6, 7 turmas de enfermagem, enquanto que a radiologia forma uma turma. Então, é uma profissão realmente que precisa de profissionais e profissionais capacitados para desenvolver. E hoje a gente falou um pouquinho da radiologia para vocês compreenderem, né? A profissão de vocês, de quando foi que ela surgiu. É claro que vocês vão ver novamente mais detalhado com os professores quando forem estudar as matérias específicas do curso, tá? Esse conteúdo da psicologia relacionada a pacientes oncológicos a gente veremos na próxima aula. Mais tarde nós temos uma atividade, fiquem atentos ao cronograma, tá? Até mais.